Por gerações, a indústria de lagosta dos Estados Unidos foi motivo de imenso orgulho e prosperidade, um verdadeiro pilar econômico. No entanto, de forma súbita e brutal, essa indústria começou a desmoronar. O que antes era uma exportação americana florescente e valiosa, com lagostas frescas sendo despachadas para todo o mundo, transformou-se em uma cena desoladora. Lagostas apodrecendo nos cais de Maine, enquanto, simultaneamente, o Canadá expandia agressivamente sua presença e dominava os mercados globais. Essa reviravolta foi mais do que uma simples crise econômica. Ela representou uma traição percebida, uma humilhação profunda e, para muitos, a morte de uma indústria inteira que havia sido cuidadosamente construída e sustentada por muitas gerações de pescadores e suas famílias. A razão fundamental para essa queda vertiginosa, surpreendentemente, não estava nas profundezas do oceano nem na escassez de lagostas. Pelo contrário, ela residia na intrincada teia da política internacional, nas imposições de tarifas comerciais e na complexa e muitas vezes opaca diplomacia comercial de bastidores. Historicamente, os Estados Unidos e o Canadá mantinham uma relação quase fraternal no mercado de frutos do mar. Eles operavam nas mesmas vastas águas do Atlântico, compartilhavam os mesmos mercados consumidores e viviam sob os mesmos ritmos sazonais da pesca. No entanto, tudo mudou drasticamente quando a guerra comercial entre Washington e Pequim eclodiu. Nesse cenário, a lagosta, um crustáceo aparentemente inocente, transformou-se inesperadamente em uma arma estratégica valendo bilhões de dólares. Não era aço, não era petróleo. Era uma pequena criatura com garras que, de repente, carregava o peso de uma batalha internacional de enormes proporções. O Canadá, com uma agilidade notável, não perdeu um único instante. Apenas no ano de 2019, suas exportações de lagosta para a China registraram um salto impressionante de 40% em um período de meros 6 meses. Compradores importantes em cidades estratégicas como Xangai e Guangzhou ajustaram seus pedidos de compra quase da noite para o dia, redirecionando-os massivamente para fornecedores canadenses. Assim, enquanto as lagostas do Canadá eram luxuosamente servidas em pratos dourados nos opulentos banquetes chineses, as lagostas capturadas em Maine permaneciam tristemente acumuladas em caixas de armazenamento nos cais, sem ter para onde ir, resultando em perdas crescentes para os produtores americanos. A virada de jogo mais decisiva, contudo, ocorreu no continente europeu. O Canadá executou um movimento mestre de diplomacia comercial ao assinar o Acordo Econômico e Comercial Abrangente, CETA, com a União Europeia. Este acordo, por si só, concedeu às lagostas canadenses acesso privilegiado e, crucialmente, tarifa zero para o mercado europeu. Absolutamente nenhuma taxa. Isso significava que elas tinham um passe livre, uma entrada desimpedida e direta nos lucrativos e luxuosos mercados de frutos do mar de capitais europeias como Paris, Madrid e Roma. Em total contraste, as lagostas provenientes dos Estados Unidos, e especialmente aquelas da região de Maine, foram submetidas a tarifas que podiam chegar a 8%. Embora uma taxa de 8% possa parecer insignificante à primeira vista, em transações comerciais de grande volume que envolviam milhões de dólares, esse percentual representava um custo esmagador e proibitivo. Chefes renomados, atacadistas influentes e distribuidores em toda a Europa rapidamente fizeram seus cálculos. A lógica era inegável. Por que motivo pagariam mais caro pela mesma lagosta de alta qualidade quando o Canadá oferecia um preço mais competitivo, com maior frescor e, o mais importante, sem a imposição de tarifas adicionais? A resposta era óbvia. E eles não se limitaram a comprar um carregamento aqui e outro ali. Eles asseguraram contratos de longo prazo, consolidando suas novas fontes de suprimento. Restaurantes franceses que antes exibiam com orgulho a lagosta de Maine em seus cardápios, migraram para fornecedores canadenses sem qualquer hesitação. Atacadistas alemães, que costumavam dividir suas ordens entre Boston e Halifax, simplesmente cortaram Boston de seus negócios. Da noite para o dia, a indústria de lagosta de Maine perdeu completamente seu mercado na Europa. O Canadá não apenas conquistou uma parte do mercado, eles dominaram a mesa inteira, garantindo que as lagostas de Maine fossem efetivamente empurradas para fora, enquanto as regiões de Nova Escócia e Nova Brunswick do Canadá passavam a dominar os menus europeus. As exportações canadenses para a União Europeia dispararam de forma impressionante, e seus barcos de pesca tinham reservas sólidas com meses de antecedência. Os pescadores de Maine assistiram a esse colapso em tempo real, impotentes para deter a maré de mudanças. Para os habitantes de Maine, a pesca da lagosta nunca foi meramente um negócio. Não era comparável a administrar uma cafeteria, onde se pode simplesmente trancar as portas e se afastar em caso de dificuldades. A pesca da lagosta é intrinsecamente ligada à cultura local, é um legado de sangue e é o centro da vida familiar há gerações.
É o resultado de noites longas e árduas em mares agitados, um conhecimento transmitido de pai para filho. No entanto, a história e a tradição não são capazes de pagar as contas quando as decisões políticas e as complexas negociações comerciais desmantelam o mercado de forma tão brutal. De repente, todo esse orgulho, o investimento em armadilhas, o conhecimento ancestral e as incontáveis noites passadas em mares bravios valiam menos do que nunca. Famílias que dependiam da pesca de lagosta há gerações assistiam, com dor e frustração, a sua herança e modo de vida se desmoronarem. E isso não acontecia porque o oceano havia secado ou porque as lagostas haviam desaparecido. A razão era muito mais amarga. O Canadá estava superando os Estados Unidos no papel, na arena da diplomacia e dos acordos comerciais. Os pescadores de lagosta de Maine não se sentiam derrotados no mar. Eles se sentiam enganados e pegos de surpresa nas salas de negociação comercial. A verdade, amarga e difícil, era que o preço da lagosta não estava bom, e o golpe emocional para esses homens e mulheres do mar foi avassalador. Eles começaram a expressar, com amargura, que o Canadá não estava vencendo por habilidade na pesca, mas sim por uma estratégia comercial superior. E, francamente, eles não estavam errados. Os canadenses não estavam capturando lagostas melhores, eles não eram mais fortes, mais resilientes ou trabalhavam mais duro. Eles simplesmente haviam garantido as assinaturas corretas nos acordos comerciais mais vantajosos. E isso foi mais do que suficiente para virar a indústria de cabeça para baixo. As economias locais das comunidades pesqueiras entraram em queda livre. Cidades que antes fervilhavam com a presença de turistas, barracas de frutos do mar vibrantes e uma renda estável agora testemunhavam docas vazias e um amontoado de caixas de lagosta não vendidas. E enquanto Maine lutava desesperadamente para se manter à tona, o Canadá estava ocupado reconfigurando e dominando o mercado asiático, como se fosse um playground particular. Após assegurar firmemente o mercado europeu com CETA, o Canadá redobrou seus esforços e aderiu ao Grande Acordo Comercial do Pacífico, o que lhes concedeu um acesso privilegiado a mercados em crescimento como Japão, Vietnã, Malásia e além. Para o Canadá, este não era apenas mais um acordo comercial. Era, de fato, um bilhete dourado. A razão para isso é que, na Ásia, a lagosta transcende o conceito de mero fruto do mar. Ela é um poderoso símbolo de status, um presente de luxo oferecido em casamentos e celebrações importantes. É o que se coloca à mesa para demonstrar poder, riqueza e respeito social. Em metrópoles como Tóquio, Pequim e cidade de Ho Chi Minh, a lagosta não é apenas um jantar. Ela é uma declaração de intenções. E o Canadá tinha plena consciência desse fato cultural e econômico. Assim, enquanto as lagostas dos Estados Unidos continuavam a esbarrar em altas tarifas de importação, as lagostas canadenses deslizavam suavemente para os mercados asiáticos, livres de impostos, como se possuíssem um passe VIP. Restaurantes de prestígio, hotéis luxuosos e grandes atacadistas rapidamente as adquiriram. Cada grande celebração na Ásia começou a destacar a lagosta canadense como um item central, enquanto a pesca de Maine permanecia tristemente parada. Em 2023, os números frios e irrefutáveis contavam a história dolorosa em sua totalidade. O Canadá controlava impressionantes 76% do mercado de lagosta viva na China. Os Estados Unidos, em comparação, detinham apenas 25%. Isso significava que a nação, outrora considerada o inquestionável rei da lagosta, foi reduzida a apenas um quarto do mercado no país que é o maior comprador de frutos do mar do planeta. Os pescadores de Maine assistiam, impotentes, a China, o mercado de luxo que mais crescia no mundo, escorregar completamente de suas mãos. E então veio o golpe final, como uma adaga. Números frios e brutais revelaram a extensão da derrota dos Estados Unidos. Em 2021, as exportações de lagosta do Canadá atingiram a impressionante marca de 3,26 bilhões de dólares. Isso não era apenas um negócio secundário. Representava uma fatia colossal de 37% de toda a sua indústria de exportação de frutos do mar. A lagosta havia se tornado a joia da coroa econômica do Canadá. Do outro lado da fronteira, os Estados Unidos se arrastavam com míseros 459 milhões de dólares, menos da metade de 1 bilhão, uma fração minúscula em comparação com o Império Canadense. Os pescadores de Maine não precisavam de gráficos ou tabelas complexas para compreender o significado devastador desses números. Eles sentiam isso a cada vez que descarregavam suas armadilhas e percebiam que os compradores simplesmente não apareciam. A parte mais frustrante e irônica de toda essa situação era que não se tratava de uma questão de sabor ou qualidade. Ninguém estava afirmando que as lagostas de Maine eram inferiores. Na verdade, chefes e especialistas em culinária de todo o mundo concordariam que as lagostas de Maine e da Nova Escócia eram virtualmente idênticas, verdadeiras gêmeas em termos de qualidade. Ambas eram consideradas de classe mundial,
deliciosas e ícones gastronômicos. Mas o sabor, nesse contexto, simplesmente não importava. O que realmente importava eram os acordos comerciais. E o Canadá brandia esses acordos como armas eficazes em uma guerra comercial. Os Estados Unidos, por sua vez, entraram nessa batalha desarmados e despreparados. Assim, nos encontramos nesta situação. Os pescadores de lagosta de Maine assistiam a sua herança se encolher, seus mercados desaparecerem e sua rica cultura ser erodida, enquanto o Canadá transformava a lagosta em uma potência bilionária. O colapso não foi apenas financeiro, foi profundamente emocional, cultural e pessoal. Porque quando a pesca da lagosta é a sua vida inteira, perdê-la não significa apenas a perda de uma fonte de renda. Significa a perda da sua própria identidade e propósito. Quando o colapso da indústria de lagosta chegou às manchetes nacionais e internacionais, os políticos rapidamente farejaram uma oportunidade de capitalizar a situação. E ninguém agiu mais rapidamente nesse sentido do que Donald Trump. O presidente transformou, de fato, o estado de Maine em seu próprio palco político, usando a crise da lagosta como um ponto central em seus discursos e aparições. No entanto, aqui está a ironia. Apesar de todo o espetáculo, de toda a retórica dura e das promessas grandiosas, na prática, pouca coisa mudou concretamente. A Europa não reabriu suas portas com tapete vermelho para as lagostas dos Estados Unidos. As tarifas permaneceram intactas. Os contratos de longo prazo continuaram firmemente nas mãos do Canadá. As exportações de Maine permaneceram fracas e estagnadas. O que Trump realmente entregou não foi uma revitalização do mercado da lagosta, mas sim um forte simbolismo. E o simbolismo, embora possa ganhar votos e gerar apoio político, infelizmente não vende lagostas nem sustenta uma indústria. Quando a batalha comercial começou a perder fôlego e a estagnar, Washington decidiu mudar de tática. Em vez de se focar em tarifas e negociações de acordos comerciais complexos, eles sacaram algo completamente novo: o cartão verde. De repente, a disputa comercial sobre lagosta se transformou em uma batalha inesperada sobre baleias. Autoridades dos Estados Unidos começaram a acusar as frotas pesqueiras do Canadá de ameaçar a baleia franca do Atlântico Norte, uma espécie incrivelmente rara, com apenas cerca de 350 indivíduos restantes no mundo. Isso soava nobre, não é? Salvar as baleias, proteger os oceanos, todas essas causas elevadas. Mas os críticos rapidamente apontaram para o que parecia ser a verdadeira intenção: uma barreira comercial disfarçada. Uma forma de impor sanções e penalidades ao Canadá sem ter que rotulá-las explicitamente como tarifas. Ottawa, como era de se esperar, não aceitou essa investida passivamente. O governo canadense reagiu com força, promovendo vigorosamente a lagosta canadense como ecologicamente correta e segura para as baleias. Eles não estavam apenas vendendo frutos do mar, eles estavam vendendo ética e sustentabilidade. De repente, a guerra não era mais sobre quem tinha as melhores lagostas em termos de qualidade, mas sobre quem ocupava o terreno moral mais elevado. E foi nesse ponto que a situação ficou realmente complexa e surpreendente. A lagosta canadense começou a ser percebida globalmente como mais limpa, mais verde e mais amigável ao meio ambiente. Enquanto isso, no terreno em Maine, a realidade para as famílias de pescadores era brutal e desesperadora. Muitas famílias estavam se agarrando à sua subsistência por um fio. Foi nesse momento crítico que a senadora Susan Collins interveio, conseguindo garantir um pacote de subsídios de $80 milhões para manter os pescadores de lagosta à tona e evitar um colapso total. E foi assim que a outrora orgulhosa e autossuficiente indústria de lagosta dos Estados Unidos acabou presa em um emaranhado de política, promessas não cumpridas e subsídios governamentais, enquanto o Canadá navegava triunfantemente, levando consigo todo o mercado global. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.